10h15 na Pan News Londrina. E a Prefeitura e o Ministério Público realizam reunião para discutir a situação de crianças indígenas que pedem esmola em Cambé. A Prefeitura convocou essa reunião, né, pelo prefeito Conrado Scheller, que chamou a atenção para alguns casos ali na cidade, e são 2 casos diferentes que chamaram muita atenção. O primeiro dos casos, uma garotinha indígena de 3 anos que teria sido oferecida em uma oficina. Nossa. E ainda o caso precisa de investigação para ficar claro se era em troca de dinheiro, se era em troca de adoção dessa criança, se era para a criança ficar um período ali, isso não ficou muito claro, mas é um caso que chamou muita atenção. E o segundo caso, flagrantes de crianças indígenas circulando em meio aos carros, debaixo de sol, pedindo esmola, que é uma coisa que infelizmente a gente já viu várias vezes, mas que a gente não pode se acostumar a ver. Então o prefeito Conrado Scheller convocou a reunião, chamou todas as autoridades para realmente discutir o assunto, e a gente acompanha agora na reportagem da Bruna Mello. Você que está no YouTube já pode acompanhar a imagem também? Não, então é só áudio aqui. O caso acendeu o alerta das autoridades de Cambé. Aproximadamente 30 dias, uma pessoa teria ido a uma oficina mecânica e oferecido uma menina indígena de 3 anos para quem estava no estabelecimento, como se fosse uma adoção irregular. A situação foi denunciada ao município pelas testemunhas. O prefeito Conrado Scheller falou em entrevista coletiva nesta quarta-feira sobre essa ocorrência e garantiu que a menina está sendo cuidada em um abrigo da cidade, depois de ser recolhida pelo Conselho Tutelar. Pela primeira vez na história, penso eu, que nós tenhamos uma indígena lá de 3 anos de idade que estava sendo oferecida em doação de uma forma informal, né, num comércio aqui em Cambé. A sorte que essa pessoa é uma pessoa muito honesta, percebeu, poxa, isso aqui não pode, como estão oferecendo uma criança indígena de 3 anos de idade, e nosso pessoal foi acionado junto com o Conselho Tutelar, abrigamos essa indígena, essa criança, estava com muito piolho, né, é uma criança que está feliz hoje porque está recebendo cuidados, e isso enalteceu mais ainda essa conversa, né, quando você percebe um fato desse, não tem quem que fica isento, nem o promotor, nem o delegado, nem a polícia militar. Por isso que todos eles concordaram que chegou a hora da gente botar um fim nessa isenção de competência. Então, cada um vai ter a sua cota à parte de responsabilidade quando se deparar com criança sendo explorado por quem quer que seja. Recentemente, inclusive, um vídeo feito na Avenida Roberto Conceição mostra 2 crianças supostamente pedindo esmolas aos motoristas enquanto uma indígena aguarda na sombra, na calçada. Esse cenário fez com que autoridades se reunissem na prefeitura para traçar um plano sobre o encaminhamento correto desse tipo de situação. Representantes do Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, Conselho Tutelar e FUNAI estiveram presentes. Durante essa reunião, a Polícia Militar questionou como casos semelhantes devem ser encaminhados, já que o previsto na Constituição seria o acionamento da Polícia Federal. Foi relatado ainda que alguns indígenas se recusam a serem atendidos por pessoas que não compartilham da mesma cultura. Esse mesmo empecilho se repete nas abordagens do serviço social, como foi dito na reunião. De acordo com o município, todos os dias são feitas abordagens e tentativas de encaminhamento dos indígenas para o abrigo da cidade, porém, eles não aceitam. Questionamos o prefeito Conrado Scheller sobre uma possível criação de um centro na cidade somente para indígenas. Ele disse que no momento não existe recurso para isso. Marcos Cavalheiro, representante da FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, disse que na reunião essa ideia voltou a ser pauta. No final da reunião, até eu com base em uma fala do prefeito, que da questão de ter espaços específicos para acolher aquela pessoa, aquela família em algum momento, os indígenas não vão onde tem brancos junto, onde tem não índio, né? Porque eles usam mais o termo não índio. E para ter um lugar específico. Até citei que Maringá, Irati, Curitiba, Londrina, nós fizemos um GT no ano passado, com a aval do prefeito também, para justamente providenciar um espaço para atender não somente o indígena em trânsito, como o artesão e o aluno universitário. A expectativa é de que outras reuniões aconteçam e um plano concreto seja elaborado para melhorar o cenário de denúncias, principalmente aquelas envolvendo crianças indígenas. Bruna Mello, para o RN Dia Londrina. Pan News Londrina 10h20. Raquel, é um problema sério a questão indígena, gravíssimo. Não é simples de ser resolvido, não é do dia para a noite. Só que é um problema que precisa ser discutido. É um problema que pode... Eu falava sobre isso ontem na TV, que a gente não pode passar num semáforo
e olhar uma criança indígena pedindo ali esmola, circulando entre os carros, e não ter a mesma visão que você, ou o mesmo sentimento que você teria se fosse uma criança branca, circulando entre os carros pedindo esmola, se fosse uma criança preta, se fosse uma criança parda. A gente não pode se acostumar a ver uma criança indígena circulando entre os carros. É uma criança, como qualquer outra. Então a gente tem que olhar, se indignar, se revoltar e realmente cobrar do poder público uma postura. Como foi feito pelo prefeito Conrado Scheller, que viu a cena e correu atrás de fazer o papel dele. Porque o prefeito, na verdade, ele não tem alçada ali para determinar nada com os índios. Isso é uma questão federal, né? Então, realmente, ele tomou uma atitude super correta de chamar a FUNAI, discutir o que está acontecendo, né? Porque quando a gente chega a esse limite, porque a gente vê muito aqui em Londrina também, às vezes eles ficam em alguns pontos vendendo cestos ou até pedindo dinheiro também junto com os pais, o que também não pode, né? Criança alguma nessa situação. E chamou a FUNAI para tentar resolver, porque lá a gente chegou num extremo, né? De oferecer uma criança de 3 anos, aí encontrar essa criança numa situação precária, com piolho, né? Coitadinha da criança, né? Completamente aí abandonada. Então, para que a FUNAI também tome uma atitude, se for preciso chamar a Força Federal, porque aí nesse caso só a Polícia Federal, né? Que pode atuar, para poder resolver a situação, porque é um dó, né? Você vê uma situação como essa, né? E a gente tem visto cada vez mais. Antes a gente teve um período que tinha muito índio nas ruas, pedindo esmola, tudo isso diminuiu muito e agora a gente retoma essa situação de novo. A gente tem percebido que tem crescido. Então, é bom olhar, né, e chamar a FUNAI e discutir a situação. Na Pan News Londrina, 10h22.